No dia 20 de setembro de 1835, as tropas farroupilhas, comandadas pelo general Bento Gonçalves, se rebelaram contra o Império do Brasil e proclamaram a independência da República Rio-Grandense. Iniciou-se a mais longa guerra separatista da história do Brasil. A Revolução Farroupilha foi uma revolta dos grandes proprietários de terras, que estavam insatisfeitos com as leis federais e com a quantidade de impostos. Nos campos de batalha, no entanto, quem protagonizou a luta em um primeiro momento foram os mestiços, os índios e os brancos pobres. A população negra do Rio Grande do Sul, na época, consistia em pessoas escravizadas, submetidas a esses grandes proprietários de terras. Durante o primeiro ano de guerra, eles não foram enviados para o combate, porque os proprietários de terras precisavam da sua mão de obra. O general Antônio de Souza Neto, um abolicionista declarado, propôs que os negros fossem libertados para participar da Revolução. Apenas em outubro do ano seguinte, 1836, depois que as tropas farroupilhas sofreram graves baixas na Batalha de Fanfa, é que a proposta de Neto foi aceita. Os escravizados formaram uma unidade militar que ficou conhecida como Lanceiros Negros. Eram exímios combatentes de cavalaria, armados com lanças compridas. Eles lutavam com a ideia de que a liberdade estava condicionada à vitória sobre o regime escravocrata do Império do Brasil. Durante a Revolução Farroupilha, os lanceiros negros tiveram participação decisiva nas batalhas ao lado dos farrapos. Porém, a guerra contra as tropas imperiais se tornou cada vez mais inviável. As negociações de paz avançavam cada vez mais entre os dois lados do conflito. Poucos detalhes restavam para que a guerra chegasse ao fim. Um dos principais impasses era justamente a situação dos lanceiros negros. O Império Brasileiro não queria homens negros em liberdade, armados e experientes em combate. Porém, o abolicionismo havia sido declarado como um ideal farroupilha e era condição exigida pelos revolucionários para que a paz fosse selada. Os grandes proprietários de terras gaúchos, no entanto, estavam longe de serem considerados fiéis seguidores dos ideais farroupilhas. Na verdade, os proprietários de terras compartilhavam do mesmo pensamento que os imperiais, no que se referia aos negros, pois o trabalho escravo era a principal mão de obra em suas fazendas. Esse foi o contexto que levou o general farroupilha Davi Canabarro e pelo imperial Barão de Caxias a firmarem um acordo e eliminaram o impasse pela raiz. Em novembro de 1844, conforme combinado entre os dois líderes militares, Canabarro ordenou a tropa de lanceiros negros para que fossem desarmados até o cerro de Porongos e lá montassem acampamento. Ao Barão de Caxias coube a tarefa de ordenar as tropas imperiais para que também se deslocassem até o local, para combater os farroupilhas que lá estivessem. Desarmados e pegos de surpresa, os negros farroupilhas foram dizimados pelos soldados imperiais. O massacre resultou na morte de centenas de lanceiros. Os poucos que sobreviveram foram enviados ao Rio de Janeiro para serem reintroduzidos à vida de escravidão e trabalhos forçados. Com o extermínio da tropa dos lanceiros negros, o principal impasse entre os farrapos e os imperiais já não existia mais. A traição de Canabarro e a suposta estratégia de Caxias permitiram aos dois lados selarem um tratado de paz. O preço do fim da guerra foi o sangue dos bravos guerreiros negros. Algum tempo depois, o Barão de Caxias recebeu um título mais pomposo e se transformou em Duque de Caxias, aquele que hoje é considerado o patrono do Exército Brasileiro. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco quem foram os lanceiros negros. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.